Meus amigos, Vitória foi é, absurdo o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Absurdo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Em que pese a questão dos gols sofridos, da forma que o Vitória jogou, isso tudo a gente vai analisar. Mas assim, a expulsão de Lucas Halter foi uma expulsão absurda, né? Quantos e quantos lances no futebol brasileiro a gente já viu de contato dentro da área, de empurrão dentro da área, e o juiz simplesmente marca a falta e dá cartão amarelo no Lucas Alta. Porra, sacanagem. Sacanagem. Inclusive o Renato Carlos, depois que sai do jogo, ele fala, né? Acaba colaborando com o que o Marlon falou. Futebol brasileiro é uma várzea. O que o árbitro fez hoje? Mostra exatamente isso, bicho. Não dá. O pênalti de Kaiser foi bem marcado. O gol do Vitória que foi anulado foi bem anulado. Mas, bicho, aquela expulsão de Lucas Alta não existe em lugar nenhum. Quantos e quantos lances já viu de contato dentro da área, de jogador se agarrando dentro da área e não marca nem falta, não dá cartão, não dá nada. Ele me dá cartão e nunca falta? Não dá, né? Não dá. A revolta depois do jogo, inclusive, dos jogadores do Vitória, Carlinhos foi pra cima do árbitro, foi expulso, inclusive. Assim, sabe? O árbitro foi literalmente mal intencionado para essa arbitragem. Primeiro jogo dele na Série A. E ele já comete um erro dessa forma. Sim, não dá pra começar a analisar esse jogo sem falar sobre essa situação. Não dá. Não dá. É claro que o Vitória não fez um grande jogo. A gente vai comentar os 4 gols que o Vitória tomou. Mas a situação já é tão difícil, já é tão dura, a gente já tá passando por tanta dificuldade no Campeonato Brasileiro. E ainda vem a arbitragem dificultar ainda mais o trabalho do Vitória. Não só no jogo do Vasco, agora também no jogo do Bahia. O Vitória tem a possibilidade de ter perdido 2 zagueiros nesse jogo. O Camutanga saiu com o tornozelo machucado. E perdeu o Lucas Alto por conta do juiz. Aí também é demais, né? É, me trabalha a semana toda para quando chegar na hora H, o árbitro fazer o que ele fez. Mas é isso, né? Lutar contra 12. Vitória perdeu por 4-3. Fica na situação mais difícil do que já estava. Era um jogo pro Vitória pontuar e até, quem sabe, vencer a partida de forma geral. Era jogo pro Vitória ter saído de São Januário com a vitória até muito tranquila. O time ganhar mais confiança, mesmo com empate, né? O Vitória já ganharia confiança pros próximos jogos. E perdeu justamente naquilo que foi a perseguição do Vitória durante durante a maioria do Campeonato Brasileiro. O gol no último minuto. Assim como aconteceu contra o Atlético Mineiro, contra a Internacional, contra Palmeiras, Sport, Juventude, Vitória volta de novo a sofrer gol no último lance, rigorosamente no último lance de partida. E assim, é incrível como as nossas 2 laterais são laterais frágeis na marcação. É incrível como esse time do Vitória, mesmo jogando com 3 zagueiros, consegue sofrer gols de bola aérea. Isso é algo a ser estudado, né? A fragilidade das laterais do Vitória. Como o Vasco, no momento que conseguiu encontrar essas bolas laterais, conseguiu levar perigo ao gol do Vitória e conseguiu fazer gol no Vitória. O primeiro gol, uma jogada pelo lado esquerdo, que o Ronald perde a bola, vem cruzamento para a aula, Lucas Alter perde completamente o time da cabeçada, e aí o Nuno Moreira abre o placar. O Vitória domina o jogo a partir dali, pressiona o time do Vasco, começa a achar espaço, acha um gol, consegue, consegue um gol justamente naquilo que Thiago já fala de outros momentos. Da bola, a troca de corredor, né, do Eric pro Canta La Pedra, e aí sai o gol de empate do Vitória, depois o Vitória empata na bola parada,
que é algo que tem se tornado forte com o Jair Ventura. Vitória marcou. Vamos considerar o gol de Cáceres também de bola parada, né? Se você for considerar esse recorte, de 5 gols de Jair Ventura no comando Vitória, 3 foram oriundos de bola parada, né? Uma bola muito bem batida, inclusive, por Cantalapiedra. É, termina o primeiro tempo com a torcida do Vasco vaiando o time, e aí no segundo tempo o Fernando Diniz ele muda a forma do Vitória jogar e o Vitória não soube responder a essa mudança. O Vasco começa com Verrete no ataque, como um homem de referência. No segundo tempo, ele muda completamente, tira o Verrete, que é um cara mais de área, coloca o Ryan, centraliza na verdade o Ryan, coloca o André Gomes, que são jogadores de mais movimentação, e é justamente numa movimentação dessa que novamente o Vasco chega pelo lado, bola de Paulo Henrique, André Gomes na profundidade, cruzamento, o Ryan marca o gol. Os 4 gols do Vasco surgiram dos 4 gols, 3 foram em jogadas de laterais. 3. O primeiro gol, o segundo e o quarto. O terceiro foi um pênalti. Aí, muito pênalti de Cáceres. Mas os 3 gols dos 4 foram jogadas de lado. Foram jogados cruzamentos na área. Foram bolas que você, com 3 zagueiros, teoricamente não deveria tomar, né? E aí o Vasco consegue o empate, consegue o 2-2, faz o 3-2 de pênalti. O Vitória vai buscar, consegue o terceiro gol justamente no lance que o Lucas Alta é expulso de forma completamente injusta. Absurdo a expulsão de Lucas Alta. Volta a falar de novo. Não dá para normalizar aquilo. Vitória perdeu, foi prejudicado pela arbitragem, fato. O Vasco pressiona, ataca, e aí vem o quarto gol, assim, gente, quarto gol não dá, né? Quarto gol, o Lucas Piton consegue fazer um cruzamento do lado esquerdo, e o Vitória tinha 2 laterais direitos no jogo. Vitória tinha Claudinho como meia, mais à frente. Tinha Cáceres como lateral direito. Tinha 2 laterais para justamente dobrar e dificultar que o Vasco jogasse pelo lado esquerdo. E o Piton consegue fazer uma jogada de linha de fundo. O Vitória tava com o jogador a menos? Tava. Mas ali, a jogada tava relativamente controlada. Eram 2-2. Tinham 2 jogadores do Vasco contra 2 jogadores do Vitória. Não dá pra se admitir, na 27ª rodada, que aconteça uma jogada de 2-2, que seus 2 laterais direitos permitam que o lateral esquerdo chegue no fundo para fazer o cruzamento. Não dá. Não dá pra isso acontecer. Eu tava falando pré-jogo que em determinadas situações vai acontecer porque o time do Vitória é muito limitado. Esse time do Vitória não vai entregar mais do que tá entregando. Mas tem determinadas situações de jogo que, pelo amor de Deus, eram 2 laterais direitos contra um lateral esquerdo do Vasco e o cara consegue fazer jogar de linha de fundo. Aí vem um cruzamento pra área, GB muito mais forte que Michael Jesus, cabeceia no contrapé de Lucas Arcanjo. Sinceramente, não vi falha de Lucas Arcanjo no gol. Você pode até falar, mas pô, Ita, ele poderia ter saído. Aquela bola não era pra ele ter saído. Porque ali a bola vem, faz a curva por fora, né? E aí ele iria pegar ele de qualquer forma saindo. Ali era ele sair pra tentar abafar. Provavelmente tomaria o gol da mesma forma. Foi uma cabeçada de muito perto e no contrapé não tinha muito o que se fazer ali. E o GB simplesmente atropela o Michael Jesus. Atropela. Pareceu uma criança marcando um centroavante. Vitória volta do Rio de Janeiro com a sensação de que poderia ter feito os 3 pontos. Poderia ter, no mínimo, tido um empate. Não seria nenhum absurdo o Vitória conseguir esse empate. E até, de certa forma, seria um empate que iria ser aquele resultado para ganhar de novo confiança no campeonato. E agora volta do Rio de Janeiro com a derrota, precisando desesperadamente ganhar o Bavi. O cenário agora é realmente de pontuar e de ganhar para poder recuperar. E sabendo que não vai ter Lucas Alto por conta da expulsão, Camutanga saiu sentindo o tornozelo. Aliás, por falar em sentir tornozelo, que gramadozinho miserável esse gramado de São Januário. Pelo amor de Deus, que negócio feio aquele. Que negócio feio. Negócio feio, ridículo aquele gramado de São Januário. Ridículo.
E Camutanga se machucou justamente na situação que ele deu um pisão no gramado e torceu o tornozelo. Tomara que não tenha sido nada demais. Tomara que não tenha sido nada grave. Mas, pelo amor de Deus, como é que se disputa Campeonato Brasileiro naquele gramado? Ok, gramado Vitória em Barradão em alguns momentos teve ruim, teve, de fato. Mas não daquele jeito, né? Gramado alto, pesado. Você via que a bola nitidamente não corria. E o Camutanga acabou machucando o tornozelo naquilo ali. Tomara que não tenha sido nada demais, né? E a opção de Jair Ventura era a única opção que ele tinha, na verdade, para a zaga, era Neres. E assim, é incrível como ele não teve participação nenhuma no gol. Mas a sensação que passa é que Neres é um chama-gol, né? Porque basta ele entrar em campo que o Vitória toma gol. Mas ok, não foi responsabilidade dele o gol do Vasco. Mas a sensação que a gente sai de São Januário é que poderia ter saído com o resultado. Era um detalhezinho, aquele detalhe pra gente sair com a vitória, pra gente sair com o resultado positivo, pra gente sair com o empate. Mas, infelizmente, aí você bota na conta da arbitragem, bota na conta nas nossas próprias limitações, assim como aconteceu contra o Grêmio, que individualmente o Vitória errou muito. Agora, diante do Vasco, o Vitória volta de novo a errar, volta de novo a cometer os mesmos erros defensivos. Contra o Grêmio, inclusive contra o Grêmio, a gente toma o gol de linha de passe praticamente dentro da área do Grêmio. Agora, contra o Vasco, bastou cruzar na área pro Vitória não conseguir interceptar nenhuma bola praticamente, né? Mas é isso. Agora é respirar, tem Bavi, ver o que é que vai acontecer. Vou ler os comentários de vocês, pra gente bater um papo a respeito desse Vitória e Vasco. Mas assim, ficou muito difícil a situação do Vitória. Muito complicada a situação do Vitória. Torcer agora para que o Ceará bata o Santos, para que a configuração continue exatamente como está agora e ver o que é que vai acontecer para frente, certo?